Guess no one ever taught you how to be a real man. Meu pai vai me matar. Vou aqui atrás. Vou aqui. Vai, vou aqui. Infelizmente. Acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Ó, tô sozinha. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, os órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo para um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar, dizendo que ele não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos para se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas para dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele para dentro de casa com uma criança, menina, dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim, e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida para causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim, tá bom? A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir para a escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age.
lado. Eu fui ouvida uma vez. E nessa vez, ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente